Capítulo 3. Eu me chamo Theo Faber, tenho 42 anos e me tornei terapeuta porque a minha cabeça era toda fodida. A verdade é essa. Embora eu não tenha dito isso na entrevista de emprego, quando me fizeram essa pergunta. O que atraiu você na psicoterapia? Perguntou Indira Sharma, enquanto me observava por cima dos óculos redondos e enormes. Indira dava consultoria psicoterapêutica no Groove. Com 50 e tantos anos, tinha um rosto redondo e atraente e longos cabelos pretos e lustrosos com algumas mechas grisalhas. Ela me ofereceu um leve sorriso, como que dizendo que essa ainda era uma pergunta fácil, só para esquentar, precedendo desafios mais ardilosos. Hesitei. Dava para sentir os outros integrantes do comitê olhando para mim. Fiz questão de manter contato visual enquanto desfiava uma resposta ensaiada, uma história repleta de bons sentimentos sobre meu trabalho de meio período num lar para idosos na adolescência e como isso despertou em mim um interesse pela psicologia, que levou a uma pós-graduação em psicoterapia e assim por diante. Acho que eu queria ajudar as pessoas e dei de ombros. Foi isso mesmo. O que era uma completa bobagem. Quer dizer, claro que eu queria ajudar os outros, mas esse era um objetivo secundário, principalmente quando comecei a faculdade. A verdadeira motivação era puramente egoísta. Eu precisava ajudar a mim mesmo. E acho que isso se aplica à maioria das pessoas que lidam com saúde mental. Somos atraídos por essa profissão porque a nossa cabeça está uma bagunça. Estudamos psicologia para curar a nós mesmos. Agora, saber que estamos dispostos a admitir isso já é outra história. Nós, seres humanos, vivemos nossos primeiros anos num território anterior à memória. Costumamos pensar que surgimos dessa névoa primordial com o caráter plenamente formado, como Afrodite irrompendo perfeita da espuma do mar. Mas sabemos que não é exatamente assim, graças a pesquisas cada vez mais aprofundadas a respeito do desenvolvimento do cérebro. Nascemos com o cérebro formado apenas em parte, parecendo mais uma massa de argila disforme que um deus do Olimpo, como dizia o psicanalista Donald Winnicott. Não existe uma coisa de bebê. O desenvolvimento da nossa personalidade não ocorre de maneira isolada, mas na relação com os outros. Somos moldados e completados pelas forças invisíveis de que não nos recordamos, no caso, nossos pais. O que é assustador, por motivos óbvios. Quem sabe quantas injúrias não sofremos, quantos tormentos e abusos nesse território anterior à memória? Nossa natureza se formou sem que sequer soubéssemos disso. No meu caso, eu cresci me sentindo tenso, com medo, ansioso. Essa ansiedade parecia anterior à minha existência e independente de mim. Desconfio, no entanto, que teve origem na minha relação com meu pai, perto de quem eu jamais me senti seguro. Os acessos de raiva imprevisíveis e arbitrários do meu pai transformavam qualquer situação, por mais inofensiva, num potencial campo minado. Qualquer comentário inócuo ou ponto de vista discordante bastava para desencadear sua fúria, provocando uma série de explosões das quais era impossível escapar. A casa tremia com seus gritos e eu saía correndo para o meu quarto no andar de cima. Eu me jogava no chão e me enfiava debaixo da cama, encolhido contra a parede. Mal conseguindo respirar, ficava lá rezando para ser engolido pelos tijolos e desaparecer, mas era agarrado pela mão dele, que me arrastava ao encontro do meu destino. O cinto era desafivelado da cintura e estalava no ar antes de me acertar, cada batida me fazendo ficar de lado para me proteger, a carne em brasa, até que o açoitamento terminava, de forma tão repentina quanto havia começado, e eu caía no chão todo encolhido, um boneco de pano descartado por uma criancinha enfurecida.
Eu nunca sabia ao certo o que tinha feito para desencadear toda aquela fúria, ou se merecia o que estava acontecendo. Perguntei à minha mãe porque o meu pai estava sempre irritado comigo e ela, num gesto desesperador, deu de ombros e respondeu: "Como é que eu vou saber? Seu pai é completamente maluco." Ao dizer que ele era maluco, ela não estava brincando. Se fosse avaliado hoje por um psiquiatra, desconfio que meu pai teria sido diagnosticado com transtorno de personalidade, doença que não recebeu nenhum tratamento ao longo de toda a sua vida. O resultado, para mim, foi uma infância e uma adolescência dominadas pela histeria e pela violência física, ameaças, lágrimas e vidro quebrado. Havia momentos de felicidade, geralmente quando meu pai não estava em casa. Eu me lembro de um inverno em que ele fez uma viagem de negócios de 1 mês aos Estados Unidos. Durante 30 dias, minha mãe e eu tivemos total liberdade na casa e no jardim, longe do seu olhar vigilante. Nevou muito em Londres naquele mês de dezembro e o jardim inteiro ficou enterrado debaixo de um tapete branco, espesso e liso. Mamãe e eu fizemos um boneco de neve. Inconscientemente ou não, era uma representação do nosso Senhor ausente naquele momento. Eu o batizei de papai e, com aquela barriga enorme, as 2 pedras negras fazendo as vezes dos olhos e os gravetos inclinados representando as sobrancelhas severas. A semelhança era assombrosa. Completamos a ilusão colocando nele as luvas, o chapéu e o guarda-chuva do meu pai. Então, arremessamos bolas de neve nele com violência, enquanto dávamos risadinhas feito crianças travessas. Caiu uma nevasca pesada naquela noite. Minha mãe foi para a cama e eu fingi estar dormindo. Mas escapuli para o jardim e fiquei lá sob a neve que caía. Estendi as mãos, pegando flocos de neve, vendo-os desaparecer entre os dedos. A sensação era de felicidade e frustração, e expressava uma verdade que eu era incapaz de manifestar na época. Meu vocabulário era limitado demais. Minhas palavras formavam uma malha frouxa demais para captá-la. De certa maneira, tentar agarrar flocos de neve que desaparecem é como tentar agarrar a felicidade, um ato de posse que imediatamente se transforma em nada, o que me lembrou que havia um mundo inteiro fora daquela casa, um mundo de imensidão e inconcebível beleza, que por enquanto estava fora do meu alcance. Essa lembrança tem voltado a mim com frequência ao longo dos anos, como se o sofrimento me cercava, aquele breve momento de liberdade a fizesse arder ainda mais vívida, uma luzinha minúscula cercada de escuridão. Eu me dei conta de que a única esperança de sobrevivência seria bater em retirada, tanto física quanto psicologicamente. Eu precisava fugir para bem longe, só assim estaria a salvo. E então, aos 18 anos, consegui as notas de que precisava para garantir uma vaga na universidade e deixei aquela prisão de Surrey e achei que estava livre. Mas não estava. Na época eu não sabia, mas já era tarde. Eu tinha internalizado meu pai. Ele estava introjetado em mim, profundamente enterrado no meu inconsciente. Por mais que fugisse, eu o levava comigo onde quer que fosse. Era perseguido por um implacável e infernal coro de eríneas, todas com a voz dele, gritando que eu não valia nada, que eu era uma vergonha, um fracasso. No meu primeiro período na faculdade, naquele primeiro e rigoroso inverno, as vozes ficaram tão estridentes, tão paralisantes, que passaram a me controlar. Imobilizado pelo medo, eu não conseguia sair, socializar nem fazer amigos. Era como se não tivesse saído de casa. Não havia esperança, nem tinha sido derrotado. Estava aprisionado, colocado contra a parede, sem saída. Uma única solução se apresentava. Fui de farmácia em farmácia comprar caixas de paracetamol. Comprava poucas caixas por vez para não despertar suspeitas, mas nem precisava me preocupar. Ninguém estava prestando a menor atenção em mim. Sem dúvida, eu era tão invisível quanto me sentia. Fazia frio no meu quarto e eu sentia os dedos dormentes e desajeitados ao abrir as caixas. Tive que fazer um esforço enorme para engolir os comprimidos, mas os forcei goela abaixo, um atrás do outro, e me arrastei até a minha cama estreita e desconfortável. Fechei os olhos e esperei a morte.
mas a morte não veio. O que veio foi uma dor visceral e abrasadora. Eu me curvei e vomitei, cuspindo bile e comprimidos mal digeridos em cima de mim mesmo. Deitado lá no escuro, senti meu estômago em chamas pelo que pareceu uma eternidade, até que lentamente na escuridão eu me dei conta de algo. Eu não queria morrer, ainda não. Não sei nem sequer ter vivido. Senti então alguma esperança, mesmo que confusa e indefinida, e que de qualquer maneira me levou a reconhecer que eu não seria capaz de fazer aquilo sozinho. Eu precisava de ajuda. Eu a encontrei na forma de Ruth, uma terapeuta recomendada pelo atendimento psicológico da universidade. Ruth era rechonchuda, tinha a cabeça branca e certo ar de vovozinha, além de um sorriso simpático, no qual eu queria acreditar. No começo ela não dizia muita coisa, limitava-se a me ouvir. Eu falava da infância, da minha casa, dos meus pais. Enquanto falava, percebi que, por mais sofridos que fossem os detalhes que relatava, eu não sentia nada. Estava desligado das minhas emoções, como uma mão decepada do punho. Falava de lembranças dolorosas e impulsos suicidas, mas eu não sentia. Volta e meia, no entanto, eu olhava para Ruth. Para minha surpresa, ela estava com os olhos marejados de lágrimas. Podia ser difícil entender, mas essas lágrimas não eram dela. Eram minhas. Na época, eu não entendi, mas é assim que a terapia funciona. O paciente delega seus sentimentos inaceitáveis ao terapeuta, que retém tudo que ele teme sentir, sentindo por ele, até que, muito lentamente, lhe devolve esses sentimentos, exatamente como Ruth devolveu os meus. Continuamos nossos encontros por vários anos, Ruth e eu. Ela era a única constante na minha vida. Graças a ela, internalizei um novo tipo de relação com os outros, uma relação baseada no respeito mútuo, na honestidade e na bondade, e não na recriminação, na raiva e na violência. Aos poucos, comecei a me sentir diferente em relação a mim mesmo, menos vazio, com mais capacidade de sentir emoções e menos medo. Aquele coro interno, repleto de ódio, nunca me abandonou por completo, mas agora eu contava com a voz de Ruth para enfrentá-lo e prestava menos atenção a ele. Assim, as vozes na minha cabeça se acalmaram e chegavam a desaparecer de vez em quando. Eu me sentia em paz e, às vezes, até feliz. A terapia literalmente tinha salvado a minha vida e, sobretudo, transformar a qualidade dessa vida. A cura pela fala foi fundamental na pessoa em que eu havia me tornado. Num sentimento muito profundo, ela me definia. Estava ali, eu sabia, a minha vocação. Depois da faculdade, eu me especializei em psicoterapia em Londres. Durante minha formação, continuei me encontrando com Ruth. Ela, como sempre, me apoiava e estimulava, mesmo frisando que eu devia ser realista quanto ao caminho que havia tomado. Não é nenhum mar de rosas, ela costumava dizer. E estava certa. Trabalhar com pacientes, botar a mão na massa, não seria mesmo nada confortável. Eu me lembro da minha primeira visita a um hospital psiquiátrico judiciário. Minutos depois de chegar, um paciente tinha baixado as calças, agachado e defecado na minha frente. Um amontoado fedorento de merda. Os outros incidentes posteriores, nem todos de embrulhar o estômago, mas não menos dramáticos. Tentativas de suicídios terríveis, automutilação, histeria e sofrimento descontrolados. Pareciam mesmo mais do que eu seria capaz de suportar, mas a cada incidente eu dava um jeito de acessar uma resiliência insuspeita até então, e foi ficando mais fácil. É estranho como a gente se adapta rapidamente ao pavoroso mundo de um hospital psiquiátrico, ficando cada vez mais à vontade com a loucura. E não apenas a loucura dos outros, mas a nossa própria. Eu acredito que somos todos loucos, apenas de formas diferentes. E foi por isso, e assim, que senti uma ligação com Alicia Berenson. Eu havia tido sorte, graças a uma bem-sucedida intervenção terapêutica, ainda na juventude, pude recuar quando já estava à beira da escuridão psíquica.
Na minha mente, entretanto, a outra narrativa continuava sendo sempre uma possibilidade. Eu poderia ter enlouquecido e terminado meus dias trancafiado numa instituição psiquiátrica, como Alicia. Graças a Deus, nada disso tinha acontecido. Eu não podia dizer nenhuma dessas coisas a Indira Sharma, quando ela perguntou por que havia me tornado psicoterapeuta. Afinal, aquilo era uma entrevista de emprego e pelo menos eu sabia jogar esse jogo. No fim das contas, concluí. É a formação que nos transforma em psicoterapeutas, independentemente das intenções iniciais. Indira concordou, com ar de sabedoria. Sim, perfeito. Exatamente. A entrevista transcorreu bem. Minha experiência de trabalho em Broadmoor era uma vantagem, disse Indira. Demonstrava que eu era capaz de lidar com transtornos mentais graves. O emprego me foi oferecido pouco depois da entrevista e eu aceitei. Um mês depois, estava a caminho do Groove. Capítulo 4. Cheguei ao Groove acompanhado por um vento gélido de janeiro. As árvores sem folhas pareciam esqueletos ao longo da rua. O céu estava branco, carregado com a neve que ainda caía. De pé na estrada, busquei um maço de cigarros no bolso. Eu estava há mais de uma semana sem fumar. Tinha prometido a mim mesmo que dessa vez era para valer. Ia largar de verdade. Mas ali estava eu, já fraquejando. Acendi um, irritado comigo mesmo. Um terapeuta tende a encarar o hábito de fumar como uma dependência não resolvida. Algo que qualquer terapeuta que se preze já devia ter trabalhado e superado. Eu não queria entrar cheirando cigarro, então comecei a chupar 2 balas de menta enquanto fumava e tentava me aquecer. Eu tremia, mas para ser sincero, era mais o nervosismo que o frio. Estava hesitante. Meu supervisor em Broadmoor tinha dito sem rodeios que eu estava cometendo um erro. Deu a entender que minha partida significava a interrupção de uma carreira promissora, mostrando-se um tanto desdenhoso em relação ao Groove e particularmente ao professor Diomedes. Um sujeito nada ortodoxo. Trabalha muito com relações de grupo. Trabalhou um tempo em Folks, nos anos 80, comandava uma espécie de comunidade terapêutica alternativa em Hertfordshire. Esse tipo de terapia não é economicamente viável, especialmente hoje em dia. Ele hesitou um instante e prosseguiu falando mais baixo. Não quero assustar você, Tel, mas ouvi rumores de que aquilo lá vai ser fechado. Você pode estar desempregado daqui a 6 meses. Tem certeza de que não vai reconsiderar? Hesitei, mas só por educação. Tenho sim. Ele balançou a cabeça. Para mim parece suicídio profissional, mas se a sua decisão está tomada... Eu não falei para ele de Alicia Barrington, do meu desejo de tratá-la. Poderia ter colocado a situação em termos que ele fosse capaz de entender. Trabalhar com ela poderia levar a um livro ou alguma publicação, mas eu sabia que não ia adiantar muito. Ele continuaria achando que eu estava cometendo um erro, e talvez tivesse razão. Era o que eu estava prestes a descobrir. Apaguei o cigarro, controlei o nervosismo e entrei. O Groove ficava na parte mais antiga do hospital Edgware, o prédio original de tijolos aparentes em estilo vitoriano, há muito tinha sido cercado e engolido por ampliações e anexos maiores e, em geral, mais feios também. O Groove ficava no coração desse complexo. A única indicação do caráter perigoso dos ocupantes era a fileira de câmeras de segurança empoleiradas nas cercas feito aves de rapina vigilantes. Na recepção, todos os esforços foram feitos para que tudo parecesse bastante amistoso. Amplos sofás azuis, pinturas e desenhos rústicos e infantis dos pacientes pendurados nas paredes. A mim parecia mais um jardim de infância que um hospital psiquiátrico judiciário. Um sujeito alto surgiu ao meu lado, sorriu para mim e estendeu a mão. Apresentou-se como Yuri, chefe da enfermaria psiquiátrica. Bem-vindo ao Groove. Temo que a gente não tenha um comitê de recepção, só eu.
Yuri era bonito, forte, tinha 30 e tantos anos, cabelo preto e uma tatuagem tribal subindo pelo pescoço, por cima do colarinho. Cheirava a tabaco e uma loção pós-barba excessivamente adocicada. Embora falasse com sotaque, seu inglês era perfeito. Cheguei da Letônia há 7 anos e na época eu não falava uma palavra em inglês, mas em 1 ano já era fluente. Isso é impressionante. Que nada, inglês é uma língua fácil. Experimenta só falar letão. Ele riu e pegou o tilintante chaveiro que trazia preso ao cinto. Tirou algumas chaves e a entregou a mim. Você vai precisar dessas para os quartos individuais e vai ter que aprender os códigos das alas. É muita chave. Em Broadmoor eu tinha bem menos. Pois é. A gente intensificou bastante a segurança recentemente, desde que Stephanie entrou na equipe. Quem é Stephanie? Yuri não respondeu, mas fez um gesto com a cabeça indicando a mulher que saía pela porta do escritório atrás do balcão da recepção. Era caribenha, na casa dos 40 anos, e tinha um corte meio Chanel com as pontas mais compridas. Muito prazer, Stephanie Clark, gerente do Groove. Stephanie me ofereceu um sorriso pouco convincente. Ao trocar um aperto de mão com ela, senti mais força e firmeza que no aperto de Yuri, e boas-vindas muito menos calorosas. Como gerente dessa unidade, segurança é minha maior prioridade. Dos pacientes e da equipe de funcionários. Se vocês não estiverem seguros, os pacientes também não vão estar. Ela me entregou um aparelhinho, um alarme para relatar agressões físicas. Fica com ele o tempo todo, não deixe na sua sala. Resisti à tentação de dizer sim, senhora. Melhor cair nas graças de Stephanie para evitar complicações. Fora exatamente essa minha tática anteriormente com outros gerentes autoritários, evitar confrontos e me manter invisível. Prazer em conhecê-la, Stephanie, e abriu um sorriso. Ela fez que sim com a cabeça, mas não sorriu. Yuri vai levar você até a sua sala. Ela deu meia volta e saiu marchando sem olhar para trás. Vem comigo, chamou Yuri. Fui com ele até a entrada da ala, uma enorme porta de aço reforçado. Ao lado, o detector de metais era controlado por um guarda. Você conhece o protocolo, certo? Disse Yuri. Nada de objetos pontiagudos, nada que possa ser usado como arma. Nem isqueiros, acrescentou o guarda enquanto me revistava, catando meu isqueiro do bolso com um olhar acusador. Foi mal, esqueci que estava com isso. Yuri fez sinal para que o acompanhasse. Vou levar você até a sua sala. Todo mundo está no encontro comunitário, por isso está tudo bem tranquilo por aqui. Posso participar também? Do encontro? Yuri pareceu surpreso. Você não quer se acomodar na sua sala primeiro? Isso pode ficar para depois, se não for nenhum problema para você. Ele deu de ombros. Como quiser, por aqui. Yuri me conduziu então por corredores interligados e pontuados por portas trancadas. Uma sucessão de portas batidas, ferrolhos abertos e chaves giradas nas fechaduras. Avançávamos lentamente. Ficava evidente que há muito não se gastava na manutenção do prédio. Paredes com tinta descascando, um leve cheiro de mofo e corredores repletos de manchas. Yuri parou na frente a uma porta fechada e indicou com a cabeça. Eles estão aí, pode entrar. Ok, obrigado. Hesitei, me preparando, e então abri a porta e entrei. 5. O encontro era realizado num salão comprido com janelas altas e gradeadas, que davam para um muro de tijolos aparentes. No ar, um cheiro forte de café misturado à loção de Yuri. Eram cerca de 30 pessoas sentadas em círculo, em sua maioria segurando copos de papel com chá ou café, bocejando e se esforçando para não cochilar. Algumas, depois de beber o café, brincavam com os copos vazios, amassando-os, achatando-os ou rasgando-os.
O encontro ocorria 1 ou 2 vezes por dia, algo entre uma reunião administrativa e uma sessão de terapia de grupo. Questões relacionadas à gestão da unidade ou atendimento dos pacientes eram colocadas na pauta para serem discutidas. Como o professor Diomedes gostava de dizer, era uma tentativa de envolver os pacientes no tratamento e estimulá-las a assumir a responsabilidade pelo próprio bem-estar, embora nem sempre funcionasse. Como sua formação em terapia de grupo, Diomedes tinha particular inclinação por reuniões dos mais variados tipos e incentivava, tanto quanto possível, o trabalho em grupo. Digamos que ele adorava uma plateia, tinha um leve ar de apresentador de circo. Achei quando se levantou para me cumprimentar, as mãos estendidas e acolhedoras, fazendo um gesto para que eu me aproximasse. Obrigado, assenti. Na verdade, não há o que acrescentar, apenas que estou muito feliz de estar aqui, empolgado, nervoso, cheio de expectativa, e mal posso esperar para conhecer todo mundo, especialmente as pacientes. Eu fui interrompido por um estrondo súbito quando uma porta foi aberta. Inicialmente achei que estava vendo coisas. Uma gigante entrou no salão segurando 2 enormes estacas de madeira acima da cabeça e as atirou na nossa direção como se fossem lanças. Uma das pacientes cobriu os olhos e gritou. Uma parte de mim achava que as lanças iriam nos empalar, mas elas foram parar no meio do círculo, batendo com força no chão. Foi quando vi que não eram lanças, era um taco de bilhar partido ao meio. A enorme paciente, uma mulher turca de cabelos escuros na casa dos 40 anos, gritou: "Mas que merda, esse taco está quebrado, tem 1 semana e vocês ainda não trocaram essa porra?" "Olha a boca, Elif", interveio Diomedes. "Não vou cuidar do problema do taco até a gente resolver se está certo permitir que você participe do encontro chegando tão atrasada." Ele virou a cabeça com certa malícia e jogou a pergunta para mim. "O que você acha, Theo?" Hesitei e levei um tempo até conseguir falar. "Eu acho importante respeitar os horários e chegar na hora para o encontro." "Como você fez, certo?" Cortou um sujeito do outro lado do círculo. Eu me virei e vi que tinha sido Christian. Ele riu da própria piada, abriu um sorriso forçado e me voltei de novo para Elif. "Ele tem razão, eu também me atrasei. Quem sabe então não podemos aprender juntos a lição." "Que porra é essa que você está falando?" questionou Elif. "Aliás, quem é você afinal?" "Elif, olha a boca", advertiu Diomedes outra vez. "Não me obrigue a suspender você, sente-se." Elif continuou de pé. "E o taco?" A pergunta era endereçada a Diomedes, e ele olhou para mim esperando que eu respondesse. "Elif, já percebi que você está irritada por causa do taco", comecei. "Desconfio que a pessoa que quebrou este taco também estivesse irritada, o que nos leva a pensar no que fazer com a raiva numa instituição como esta. Que tal explorarmos o assunto e falarmos um pouco sobre a raiva? Não quer se sentar?" Elif revirou os olhos, mas se sentou. Indira fez que sim com a cabeça, parecendo satisfeita. Começamos a falar sobre a raiva, Indira e eu, tentando atrair os pacientes para um debate sobre seus sentimentos de raiva. E conduzimos bem a situação, pensei. Eu sentia que Diomedes estava observando, avaliando meu desempenho e parecia satisfeito. Olhei de relance para Alicia. E para minha surpresa, ela estava olhando para mim, ou pelo menos na minha direção, uma expressão turva e nebulosa, como se forçasse para focar os olhos e ver. Se alguém me dissesse que aquela casca vazia fora um dia brilhante Alicia Barrinson, considerada pelos que a conheciam uma mulher deslumbrante, fascinante, cheia de vida, eu não teria acreditado. E naquele exato momento, me certifiquei de que havia tomado a decisão certa ao vir para o Groove. Todas as minhas dúvidas se esvaíram. Estava decidido a não parar por nada até que Alicia se tornasse minha paciente. Não havia tempo a perder. Alicia estava perdida, desaparecida, e eu pretendia encontrá-la.